Anamnese. Paciente do sexo feminino, norma sistêmica, 26 anos, história médica adenoide, sem intercorrência, história odontológica, exodontia e tratamento ortodôntico. Na história familiar, a avó paterna hipertensão, a avó materna câncer no estômago. Vou aferir a pressão da paciente antes do procedimento cirúrgico e o peso dela é 70 quilos. A medicação pré-operatória será passada de dipirona, com a posologia de 1 grama, um comprimido, tomar por via oral 1 hora antes do procedimento cirúrgico. E a dexametasona, com a posologia de 4 mg, 2 comprimidos, tomar por via oral, os 2 comprimidos 1 hora antes do procedimento cirúrgico. Aqui a radiografia da paciente, ela já removeu todos os outros elementos, restando apenas o dente 38, que se encontra incluso. Na classificação de Miller-Winter, ele se encontra vertical, e na classificação de Pell e Gregory, ele está B1. Aqui um exemplo da montagem de mesa. A técnica cirúrgica utilizada. Vou iniciar com anestesia, fazendo o bloqueio do NAI, do bucal e do lingual, como mostra na imagem 1. No dente 38, será feita a técnica aberta, pois o dente se encontra incluso. Iniciaremos pela incisão na região do dente a ser removido, prosseguindo com a incisão sulcular na região do dente 37, indo até a papila mesial, fazendo uma relaxante nessa região. Em seguida, inicia-se o descolamento pela relaxante, indo até a região do dente incluso, até expor o osso. A forma como será feita a incisão e a relaxante estão exemplificadas na imagem 2, na radiografia, e na imagem 3. Após isso, eu vou iniciar fazendo a osteotomia até expor a coroa do dente, como mostra na imagem 4. Em seguida, eu vou fazer a odontosecção, dividindo a raiz em mesial e distal, como mostra na imagem 5. E eu vou remover a coroa, que foi separada, com uma alavanca. Posso realizar a osteoplastia com uma lima para o osso, caso que alguma espícula óssea, e sempre lembrar de irrigar bem e abundantemente durante todo o momento para melhor visualização, durante o procedimento cirúrgico. Após a remoção do dente, como mostra na imagem 6, eu vou fazer a irrigação do alvéolo. Posso estar curetando também com a cureta de Lucas, para ver se não ficou nenhum detrito, nenhum resto de raiz. E na imagem 8 é a forma como será feita a sutura. Eu vou iniciar pela relaxante, depois pela papila e por último eu vou fazer a sutura onde o dente foi removido. Os cuidados pós-operatório. A manobra inicial para controle de sangramento no pós-operatório é a colocação de uma pequena gaze diretamente sobre a ferida. Ela pode ser umedecida de modo que o sangue não coagule nela e que desloque o coágulo quando a gaze for removida. A gaze ela deve ser posicionada de maneira que quando o paciente morde, ela se encaixa no espaço previamente ocupado pela coroa do dente. A pressão gerada ao morder é transmitida pela gaze para o alvéolo e essa pressão vai resultar na hemostasia. O paciente ele deve ser instruído a morder firmemente a gaze por no mínimo 30 minutos e não mastigar sobre ela. Deve-se evitar conversar por no mínimo 2 ou 3 horas e o paciente ele deve ser informado que é normal que haja no sítio recente da extração um ligeiro sangramento por mais de 24 horas após o procedimento da extração. O paciente deve ser alertado para evitar coisas que possam agravar o sangramento, como fumar, cuspir, e não praticar nenhum exercício físico mais intenso nas primeiras 12 ou 24 horas após a extração. O paciente ele deve ingerir líquidos de modo adequado, em geral até 2 litros, durante as primeiras 24 horas. A alimentação nas primeiras 12 horas deve ser pastosa e fria. O primeiro dia pós-operatório, fazer compressas geladas sobre a área, injeção de alimentos como sorvetes ou comidas frias, líquidas e pastosas, evitar movimentos de sucção e fazer repouso. No segundo dia, injeção de alimentos mornos, líquidos e pastosos e continuar em repouso. E no terceiro dia, pós-operatório, injeção de alimentos normais, só que ainda com compressas mornas. Medicação pós-operatória. Dipirona, na posologia de 1 grama, 9 comprimidos, tomar por via oral, um comprimido de 8 em 8 horas durante 3 dias. E a dexametasona, na posologia de 4 mg, 9 comprimidos, tomar por via oral, um comprimido de 8 em 8 horas durante 3 dias. Passamos a dexametasona para essa paciente, pois ela apresenta gastrite. E na última cirurgia que foi feita,
ela apresentou reação e dor de estômago com esse anti-inflamatório, o ibuprofeno. Por isso, a gente fez essa troca. Agora, o nosso próximo paciente vai ser a exodontia do elemento 28. Paciente do sexo masculino, normosistêmico, idade de 24 anos. Na história médica, ele é alérgico à bromoprida e à dexametasona. Fez a retirada das tonsilas palatinas sem nenhuma intercorrência. Na história odontológica, apenas exodontia, sem intercorrência. Na história familiar, nada digno de nota. E sempre lembrar de aferir a pressão do paciente antes do procedimento cirúrgico. E ele pesa 78 kg. A medicação pré-operatória, como o paciente ele é alérgico à dexametasona, a gente passou apenas a dipirona na posologia de 1 grama, um comprimido para tomar por via oral 1 hora antes do procedimento cirúrgico. Aqui a radiografia do paciente, vai ser realizada a exodontia do dente 28. Ele se encontra parcialmente erupcionado. Na classificação de Miller-Winter, ele se encontra vertical. Aqui um exemplo da montagem de mesa. A técnica cirúrgica utilizada será feita técnica anestésica do bloqueio do nervo alveolar superior posterior e do palatino anterior. Na 1 é do NAPS e na 2 a técnica anestésica do palatino anterior. No dente 28 vai ser realizada a técnica cirúrgica fechada. Iniciamos com uma incisão sucular e descolamento com molde. Em seguida, vamos realizar a luxação com uma alavanca, como mostra na imagem 3. Se necessário, posso utilizar o fórceps 18L ou 150, o que melhor se adaptar, para a remoção do dente. Lembrando sempre de irrigar bem com soro. E o alvéolo, na imagem 4, mostra a forma como a alavanca será adaptada e na imagem 5, a forma como o fórceps pode ser adaptado. Sempre lembrando de irrigar o alvéolo após a remoção do dente, como mostra na imagem 6. Na imagem 7 também posso estar curetando o alvéolo com uma cureta de Lucas, para ver se não ficou nenhum resto de raiz. E também, após essa curetagem, fazer a irrigação do alvéolo. A sutura escolhida, ponto em X, e posso também estar fazendo um ponto simples ali na região da papila. Os cuidados pós-operatórios é o mesmo do paciente anterior. A medicação pós-operatória vai ser a dipirona, na posologia de 1 grama, 9 comprimidos, tomar por via oral, um comprimido de 8 em 8 horas, durante 3 dias. E ibuprofeno, na posologia de 600 miligramas, 9 comprimidos, tomar por via oral, um comprimido de 8 em 8 horas, durante 3 dias. E a nossa referência, que é o RUP, é o livro de cirurgia oral e maxilofacial contemporâneo.